Orações sem sujeito são orações cujos verbos são impessoais. O que são verbos impessoais? Verbos impessoais são verbos impossíveis de conjugar em primeira ou segunda ou terceira pessoa, tá? Então, como que fica uma oração sem sujeito? Fica com o verbo na terceira pessoa do singular. Uma oração sem sujeito não tem sujeito, então o sujeito é inexistente. As orações sem sujeito ocorrem nos seguintes casos: quando a gente tem verbos que se referem a fenômenos meteorológicos, como por exemplo, chovia, ventava durante a noite, anoitece mais tarde ultimamente. Então, anoitece, chovia, ventava, são verbos que se referem a fenômenos meteorológicos, certo? Bom, outra situação em que acontece aí as orações sem sujeito são com o verbo haver no sentido de existir, de ocorrer, ou quando se refere a tempo decorrido. Como assim? Vamos ver um exemplo. Havia crianças morrendo. Havia está no sentido de existir. Então, o verbo haver, nesse caso, está no sentido de existir. Há 2 semanas não o vejo. O verbo haver está no sentido, poderia ser substituído por faz 2 semanas, ou seja, se refere a um tempo decorrido. E houve vários acidentes naquela rodovia. O verbo haver aí está no sentido de ocorrer, né? Poderia ser substituído por ocorreram vários acidentes naquela rodovia. Outro caso de ocorrência de oração sem sujeito é quando a gente tem o verbo fazer, referindo-se a fenômenos meteorológicos ou a tempo decorrido. Por exemplo, fazia 40 graus à sombra. O verbo fazer, nesse caso, está se referindo a um fenômeno meteorológico. Conhecera-o assim, fazia quase 20 anos. O verbo fazer, nesse caso, está se referindo a um tempo decorrido. Ser nas indicações de horas, datas e distâncias também é um caso de ocorrência de oração sem sujeito. Vamos ver exemplos. Por exemplo, é uma hora. Está indicando uma hora. O verbo ser está indicando hora. São 2 horas. Está indicando hora também. Hoje é dia 15. É o verbo ser, né? Foi reflexionado para está indicando uma data. Bom, então vamos resolver alguns exercícios para praticar. Texto para a questão 1. Agora, se houvesse um organismo de fiscalização, as coisas talvez fossem diferentes. 1. Alfenas. Em todas as sentenças abaixo aparece também empregado o verbo haver. Assinale a alternativa em que o emprego desse verbo contraria a norma culta da língua. Bom, primeiramente, o verbo haver é impessoal e passa a impessoalidade para o auxiliar, tá? Então, vamos lá. A. Hão de existir projetos a estudar. Na estruturação da novela. Está certo. A questão pede o emprego do verbo que contraria a norma culta. Então, a gente já cancela porque ela está certinha. B. Há inúmeros casos sem solução na justiça. Está certinha também. O verbo está concordando com o sujeito e está de acordo com a norma culta. C. No futuro haverá robôs para realizar projetos artísticos, acredita o ator. Certo. D. Se houvesse resultados possíveis, a pesquisa do Ibope seria outra. Tá certo também, porque lembra, quando a gente tem haver no sentido de existir, de ocorrer, ou quando se refere a tempo decorrido, aí o verbo fica na terceira pessoa do singular. Então, A, B, C, D estão corretas. Vamos ver aí. Deveriam haver mais programas científicos na televisão. Bom,
O correto nessa alternativa E deveria ser deveria haver, tá? Não deveriam, mas sim deveria, porque aí, né, a gente tem o deveria, que é um verbo auxiliar, e o haver, o verbo da ação principal. Quando a gente tem um verbo auxiliar mais o verbo da ação principal, nós temos uma locução verbal. E locução verbal deve ficar na terceira pessoa do singular. Fulvestre. Um restaurante cujo nome foi substituído por Y divulgou no ano de 2015 os seguintes anúncios. Bom, então tem o primeiro anúncio e o segundo anúncio. Primeiro, A, sem H e sem acento, 10 anos. Nosso chefe cria para você 2 saborosas opções de entradas, 3 pratos e 2 sobremesas. Tá. O anúncio 2, criações diárias do nosso chefe para você. 2 opções de entradas, pratos e sobremesas. A. Na redação do anúncio 2, evitou-se um erro gramatical que aparece no 1. De que erro se trata? Explique. Bom, o erro aí se dá na utilização do A, né, da letra A, em há 10 anos, porque o correto seria utilizar o verbo haver. Então, H-A com acento, há 10 anos com o H, né? De acordo com a norma culta, quando se trata de tempo passado, a gente tem que empregar o verbo haver. Agora, a B. Tendo em vista o caráter publicitário dos textos, com que finalidade foi usada a forma pra em lugar de para? A forma pra foi utilizada com a intenção de apresentar proximidade com o leitor. Então, os anúncios publicitários geralmente utilizam expressões ou termos coloquiais, como é o caso do processo de síncope, verificado em pra, com a finalidade de buscar maior proximidade com o consumidor. Mais exercícios. Leia o texto de Liliane Prata para responder as questões de 3 a 5. No meu desktop, mantenho uma foto da galáxia de Andrômeda e gosto de olhar para ela como se estivesse fazendo uma espécie de terapia das galáxias. Andrômeda funciona como um bom lembrete da minha insignificância. Se esqueço que Andrômeda está lá, fico muito focada em mim e o que eu sou perto de Andrômeda. De acordo com dados disponíveis no site da NASA, há 200 bilhões de galáxias no universo observável. Perceba que esse A foi utilizado no sentido de existir, né? Existem, né, 200 bilhões de galáxias no universo observável. Somos nada. Leio em uma matéria do jornal britânico The Guardian que cada vez mais astrônomos e cientistas falam em multiverso, mais um golpe no nosso ego. Estamos viajando na Terra assim como tantas estrelas, tantos planetas, tantos corpos vistos pelo telescópio e tantos mistérios, cercados por pessoas que estão aqui hoje e que vão morrer amanhã. Nosso planeta existe há mais de 4 bilhões de anos e eu, você e nossos amigos nascemos quando? 20, 40, 60 anos atrás? Como somos desimportantes. O mundo que habita em nós, 2019. Humanitas, 2021. Para a autora, a galáxia Andrômeda é a imagem de algo. Bom, Andrômeda é uma das muitas galáxias que existem no universo, o que levou a autora a concluir, na sua terapia das galáxias, que somos nada, como ela mesma menciona aí no texto, né? Diante da imensidão das coisas que existem no espaço, a gente é nada. Além disso, a autora também compara a idade do planeta, das galáxias e do próprio universo para ilustrar a pequeneza e, como ela mesma menciona de novo, a desimportância de nós, né, seres humanos. Então, A. Muito pouco conhecido. Então, a galáxia Andrômeda é algo muito pouco conhecido? Não. B.
muito grande que revela por comparação a pequenez da existência humana. Perfeitamente. C, muito distante? Não, né? Não é sobre isso. D, muito grande e distante, que nos alerta sobre a dificuldade de conhecermos de fato todos os aspectos do universo? Não. E, muito distante e desconhecido? Desconhecido, não. 4. Humanitas falam sobre o mesmo texto. Mantendo o sentido original e a correção gramatical nas frases há 200 bilhões de galáxias no universo observável e nosso planeta existe há mais de 4 bilhões de anos, os verbos sublinhados podem ser substituídos, respectivamente, por. Bom, a gente tem que ter em mente que o verbo haver é flexionado na terceira pessoa do singular quando for impessoal e tiver o significado de existir, acontecer ou de tempo decorrido. Isso acontece nas duas frases do enunciado. Na primeira, exprime existência e pode ser substituído pelo verbo existir, que por ser um verbo pessoal deve concordar com o sujeito da oração 200 bilhões de galáxias. Na segunda, que a gente tem aí há mais de 4 bilhões de anos, nós temos a ideia de tempo decorrido, e essa ideia pode ser substituída pelo verbo fazer, que também é impessoal e deve ficar na terceira pessoa do singular. Então, com tudo isso que eu falei, os verbos, respectivamente, podem ser substituídos por existem, vamos lá. Existem 200 bilhões de galáxias no universo observável e nosso planeta existe faz mais de 4 bilhões de anos. 5. Na palavra multiverso, o prefixo multi tem o mesmo significado do prefixo da palavra policultura, gente. Por quê? Porque o prefixo multi tem origem no latim. E significa o quê? Multi, o que significa? Muitos, vários. Como em multiverso, multinacional, multimídia. Igual ao prefixo poli, que, embora tenha origem grega, também exprime multiplicidade, como em polissílaba, politeísmo e policultura. Pessoal, aqui eu coloquei exercícios complementares. Se vocês quiserem, podem continuar no vídeo, tentar fazer sozinhos, pausar o vídeo, né? Enfim, eu vou comentar rapidamente essas questões. Leia o seguinte trecho de uma entrevista concedida pelo professor e economista A. Delfim Neto, ex-ministro da Fazenda e da Agricultura. Bom, eu já vou direto, como eu mencionei, podem pausar o vídeo e ler com calma e resolver, que eu vou direto para a resolução. Após identificar a frase do texto em que ocorre um erro gramatical, proponha 2 maneiras de adequá-la à norma padrão. Aí, gente, a frase em que ocorre erro gramatical é fazem pelo menos 30 anos, já que o verbo fazer como indicador de tempo decorrido é impessoal e, portanto, deve assumir a forma faz, né, na terceira pessoa do singular. Reescrevendo-se a frase, tem-se 2 maneiras de adequá-la à norma padrão. A primeira maneira, né? Há pelo menos 30 anos que o Brasil cresce, blá, 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 blá. E a segunda maneira, faz pelo menos. Então, tem o há pelo menos e o faz pelo menos. 7. FUVEST. A frase acima contém uma infração às normas da língua escrita culta. Redija a frase de acordo com as normas da língua escrita culta. Bom, as denúncias são não suficientemente esclarecidas quanto ao comportamento ético do ministro. Esse nos deixou tem que concordar com, lembra, verbos sempre tem que concordar com o sujeito e sujeito sempre tem que concordar com o verbo. Então, se o sujeito está no plural, o verbo tem que estar no plural. Então, as denúncias não suficientemente esclarecidas quanto ao comportamento ético do ministro deixaram-nos, porque as denúncias deixaram-nos, não é as denúncias deixou, tá? Verbo concorda com o sujeito. 8. Assinale a alternativa que atende à norma padrão de concordância verbal. Então, a gente tem que ver o que está concordando.
né, com a norma culta. O Brasil e o mundo põem-se a olhar com preocupação. Gente, esse põe-se tá errado. Deveria ser põe-se com M, tá? B. Grande parte dos prejuízos à biodiversidade decorrem da combinação de períodos de seca severa com desmatamento e queimadas. Bom, aí a gente tem 2 erros. Não, perdão. Na A tem mais um erro, gente. Além do põe, é que eu não li até o final. O Brasil e o mundo põem com M se a olhar com preocupação para a maior floresta tropical do planeta que as queimadas afetou. Lembra, sujeito tem que concordar, tem que estar em concordância com o verbo. Então, as queimadas afetaram, tá? B. Grande parte dos prejuízos à biodiversidade decorrem da combinação de períodos de seca severa com o desmatamento e queimadas. Está certo. C. Não se vê novidades? Não, tá errado. Tem que ser não se vê sem esse acento e no plural, não se vê em, tá? D. Dados do INPE sugerem que nos últimos anos tem havido aumento expressivo no número de focos de incêndio florestal. Esse tem com acento é usado apenas para o plural, né? Então, a gente tem que tirar esse acento. O correto era tirar esse acento aí. E, em 7 anos, a onda de incêndios florestais no Brasil foram maiores? Não, foi maior, porque se refere à onda. A onda de incêndios foi maior. Então, em 7 anos, a onda de incêndios florestais no Brasil foi maior, deixando a Amazônia arder em chamas.